Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos juntos, não é? Para refletirmos sobre a palavra de Deus, sobre os seus preciosos ensinos, sobre as nossas vidas. Gostaria de orar com vocês antes da gente começar o estudo. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que temos de falarmos com o Senhor neste momento. Nesse instante, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor que ilumine as nossas mentes, ilumine os nossos corações e nos dê condições de estarmos dispostos a aprender da Tua palavra. Abençoa, Senhor, o mundo. Abençoa, Senhor, o nosso país, o nosso povo, o nosso presidente. Abençoe as Tuas igrejas espalhadas por este país e perdoa-nos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de conversar um pouquinho com vocês neste momento sobre o assunto "A tua fé te salvou". Então, para termos como base para desenvolvermos esse assunto, gostaria de ler com vocês Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19, que diz o seguinte: diz assim: "E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Muito bem, vimos aqui a parábola dos 10 leprosos. E aconteceu que Jesus estava indo para Jerusalém, e passando por Samaria e pela Galileia. E em uma certa aldeia, um pequeno local, o texto nos diz que veio-lhe ao encontro 10 leprosos. E pararam longe. Porque não era permitido que um leproso chegasse perto de uma pessoa sã. E o texto diz que eles levantaram a voz. Isto quer dizer que eles falaram alto, no mínimo, falaram bem alto, talvez até gritando: Senhor Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. É claro que Jesus tinha misericórdia, não havia dúvida alguma. E Jesus, olhando para eles, disse: Ide ao sacerdote e se apresentem diante dele. E eles obedeceram. Houve os leprosos, Jesus estava neste acontecimento, e a partir daí seriam envolvidos os sacerdotes. E o texto diz que eles foram até os sacerdotes, e tendo ido, obedeceram, ficaram limpos. E o texto nos dá a ressalva que um deles, vendo que ficou limpo, ele voltou, glorificando a Deus em alta voz. Imagina o caminho do retorno. Não sei qual a distância do caminho, qual o caminho seria percorrido, qual a distância no lugar em que eles estavam, quando encontraram com Jesus, e qual que é a distância até o local em que estavam os sacerdotes.
O certo é que um deles, não medindo distância, não medindo esforço, não medindo sacrifício, voltou para Jesus. Imagine no caminho ele glorificando a Deus, agradecendo a Deus. Talvez ali o começo de uma fé no Senhor Jesus. E quando ele viu, o texto nos diz que ele não aguentou encarar Jesus. O texto diz que ele caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que fizeste por mim. Obrigado porque eu estava separado da minha esposa. Eu estava separado de meus filhos. Eu estava separado da minha família. Eu estava separado da sociedade. Eu estava só. Eu estava em companhia de outros doentes. Mas agora eu posso reconstituir a minha vida novamente. Não sei se ele disse isto, mas isso aconteceu. Porque realmente ele estava separado, ele estava distante social. Mas houve um momento que ele poderia voltar, porque Jesus concedeu a ele o milagre que ele precisava. E Jesus, olhando para aquele homem, falou: só você voltou? Cadê os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus e graças a Deus? Somente você? E você é samaritano. Todo mundo sabe que o samaritano não se comunicava com o judeu. Talvez estivessem juntos ali por uma questão de problema de saúde, por problema social, de saúde. Então se uniam na doença. Mas quando tudo estava normal, os judeus não se misturavam com os samaritanos. E Jesus disse: este estrangeiro que voltou. E Jesus, olhando para ele, disse: pode levantar-se, segue a tua vida, pode ir embora, a tua fé te salvou. Então ele reconheceu Jesus como mestre, reconheceu Jesus como Senhor. A fé o ajudou no caminho da volta para o Senhor. E tendo voltado, houve uma complementação da cura, porque a fé que tinha aquele homem o levou à salvação. Queridos irmãos, queridos amigos, aqueles homens eram doentes, mas nós também somos doentes. Nós também temos as nossas doenças, nós também temos as nossas dificuldades, nós também temos os nossos isolamentos. Aprendamos a olhar como aqueles homens olharam para Jesus. O texto nos diz que eles alçaram a voz, eles gritaram. Aprendamos a gritar como eles gritaram: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, tem misericórdia da minha família. Senhor Jesus, tenha misericórdia da minha vida. E com certeza Ele vai curá-lo. E após a cura, se ajoelhe aos seus pés e agradeça. E com certeza Ele vai fazer o milagre completo. Ele vai salvar a tua alma. Ele vai te dar vida eterna. Porque só Jesus pode fazer o milagre completo em nossas vidas. Só Jesus pode nos salvar. Só Jesus pode nos curar. Só Jesus pode nos dar certeza de vida eterna. Para tanto, Ele cumpriu o propósito para o qual Ele veio a este mundo. Ele cumpriu o propósito, morrendo na cruz do Calvário, para nos expiar de nossos pecados e nos dar vida eterna. Portanto, querido amigo, portanto, querido irmão, cure-se da lepra que está apegada em você. Essa lepra pode chamar-se insatisfação, pode chamar-se tristeza, pode se chamar vida promíscua, pode se chamar vida de vícios, pode se chamar vida de maus relacionamentos familiares, sociais, etc. E pode ser uma doença física. Clame a Jesus.
porque Ele tem a solução. Nesse momento, ajoelhe-se onde você está e clame a Jesus, porque Ele tem a solução. Ele tem a solução para a minha vida, Ele tem a solução para a tua vida, Ele tem a solução para os problemas da humanidade. Que reconheçamos em Jesus o Salvador, o Libertador, aquele que pode nos curar de todas as nossas doenças. Graças, pois, ao nome de Cristo, engrandecido, pois, seja o nome de Jesus em nossas vidas. Que o Senhor Jesus te abençoe e te cure, e te guarde nesta peregrinação aqui na terra.